Márcio, estás bom? Olá Olá, Carlos. aos nossos ouvintes e à audiência, espectadores também, Exatamente. quem, Olá a quem quiser todos. ver o vídeo. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui no novo ano 2025, já quase a gravar quase no final do mês e com informação sempre interessante achamos nós, para partilhar aqui algumas opiniões e pontos de vista. Ora bem, amigo Márcio, o que é que eu tenho aqui para ti hoje? Tu já Opa, sabes, mas eu vou dizer vou à nossa fazer de conta, audiência. vou O fazer de ponto contas que não um, sei. o ponto um é o IMCA de Trump ou a banda sonora de uma tomada de posse. E o ponto 2, chega de malas e blocos de amamentação. Bom, vamos para a Ah, cena internacional. Ponto vamos um. começar pelo outro lado. Ora bem, Trump de 25, o que esperar? Bom, pelo menos uma coisa que se estava à espera e aconteceu. Espetáculo à americana e puro e duro. A julgar para a tomada de posse e o discurso da mesma, há aqui questões que importa pensar. Primeiro, este segundo mandato de Trump, que isto na realidade é um segundo mandato, Yeah. fruto do resultado eleitoral e de uma maioria no Senado e no Congresso, não, não podemos pensar que vamos ter o mesmo Trump que tivemos no primeiro mandato, em 2016. E, aliás, a tomada de posse provou isso. Trump apresentou-se mais calmo, mais sereno, ainda que todo o processo de assinatura de ordens presidenciais foi um espetáculo bem à americana, para agradar ao seu público, com o governo, obviamente, mas também um sinal óbvio posterior. E o sinal óbvio posterior desta presidência, e já se percebeu isso, é uma coisa muito simples, que é we mean business. Ponto. Trump provou isso claramente. Um, claro que das ordens presidenciais toda a gente destacou muito a questão de acabar com o DEI, portanto, com a questão de que só há dois géneros, mas há um conjunto de ordens presidenciais, muitas delas a revogar algumas posições de Biden e marcar claramente uma cisão entre o que era a postura da administração Biden e o que é a postura de Trump, o Acordo de Paris, a saída da Organização Mundial da Saúde e por aí fora, mas, e a questão também, obviamente, da DEI, da inclusão e da igualdade de género, mas, por exemplo, há uma questão importante, que é, e que já provou resultados. Ele foi assinado numa segunda-feira e na quarta-feira já estava em ação. Foi a questão da fronteira do Sul, nos Estados Unidos. Trump destacou cerca de 1.500 membros das Forças Armadas para a fronteira do Sul, que na quarta-feira já estavam a começar a construir o muro. Pois. Mais do que poderíamos ter ficado aqui pela superficialidade da política espetáculo, que todos nós vemos cotidianamente, quer dizer, vemos em Sim, Portugal, e é mimetizada noutros noutras campos, geografias e aqui. e aqui, obviamente, mas no caso americano, a política espetáculo produz resultado. E este é um sinal muito claro e muito evidente. Tão claro e evidente como foi a questão da deportação de colombianos. Também, Que depois não foram aceitos que inicialmente não queriam, não eram aceitos pelo Estado colombiano e que após uma ameaça não velada, uma ameaça pública de Trump de passar uma instituição colombiana a Organização Terrorista Internacional, passaram a aceitá-los logo. Ou seja, Pois. aqui, Epá, claro, eu estou-me a rir, mas há coisas que têm piada, há outras que têm menos. mas Mas é para percebermos como é que os Estados Unidos vão fazer política externa daqui para a frente. É, voltamos à boa velha maneira republicana, que é política externa norte-americana exercida com um martelo, não é exercida já tinhas dito isso no com episódio bisturi. anterior. Exato. Sacaram do saco o martelo republicano e já estão a utilizá-lo.
Agora, chama a atenção de uma coisa que aqui em Portugal talvez tenha passado um bocadinho despercebido, que foi uma entrevista do ex-secretário-geral da NATO, do Sr. Jens Stoltenberg, na conferência da NHO, que é uma conferência militar que ocorre, em que, convido mesmo que as pessoas vão à procura, em que ele diz que quando falou com o Trump a primeira vez, Trump colocou-lhe 4 questões essenciais. E que 4 questões essas? Primeira, que a Europa tinha que reforçar a sua política de defesa. Segundo, que a Europa não podia continuar a estar energeticamente dependente da Rússia. Terceiro, que a Europa e que a NATO tinha que armar a Ucrânia e não continuar a dar apoio apenas de aconselhamento militar. Quarto, que a Europa tinha que forçosamente combater a dependência económica da China, porque a China era um risco de segurança. Isto ocorreu algures entre 2016 e 2020, de acordo com o Sr. Stoltenberg. A ser efetivamente verdade, nenhum de nós estava lá para confirmar. Pois. Claramente parece que pronto, alguém tinha um bocadinho de razão antes de tempo. Agora, se é verdade ou não, não sei. Contudo, o que é que nós temos que esperar? É exatamente isto. E Trump não tem sido propriamente inocente, nem tem sido silencioso sobre estes pontos. Primeiro, porque a Europa precisa de reforçar a sua própria presença em termos defensivos. Um bom exemplo são os planos que vieram há pouco tempo de um possível envio de tropas para uma hipotética zona não militarizada, não militar a ser criada entre a Ucrânia e a Rússia, a ser policiada por forças da NATO, ou seja, nomeadamente franceses e alemães. Pois, essa era uma proposta, uma das propostas do Trump, não é? Do Trump, é precisamente isso. E a despesa, claro que os números que vieram ao de cima, que julgo que foi o Der Spiegel que soltou, agora não consigo precisar qual é que Não, também foi, não sei dizer. mas os números são cerca de 50 mil homens, quer dizer, nem a França e a Alemanha suportar isto, ser a espinha dorsal disto, não acredito, porque significa que tinham que ter uma capacidade de mobilização muito maior do que aquela que têm. Mas é um sinal que já começa a aparecer, e normalmente estas questões, quando aparecem para testar, ver qual é que é a receptividade do público, muitas vezes, e não pareceu ter uma má receptividade, muito pelo contrário, acho que as pessoas hoje em dia, ao fim de quase mais de 2 anos, já estão um bocadinho cansadas e querem resolver o assunto e parar com o conflito na Ucrânia, a começar pela própria Ucrânia. Claro. E, portanto, essa é a primeira coisa. A outra coisa, efetivamente, e perceber que a relação China-Europa e a relação Estados Unidos-China vai forçosamente ter que ter aqui desenvolvimentos. E a Europa corre o sério risco de perder a sua preponderância neste campo. Mais preponderância ainda, e chama a atenção para um artigo ainda, continuando de temática americana, que às vezes há coisas que passam um bocadinho despercebidas, mas no Wall Street Journal saiu um relatório sobre o número de conflitos em África, em que o ano 2024 foi o ano com o maior número de conflitos armados em África, de conflitos armados não apenas clássicos, rebeldes contra forças governamentais,
inclusivamente entre rebeldes, portanto, toda aquela tapeçaria Exato, africana muito a própria, explodir. exato, e muito própria, multiétnica, multicultural que existe em África, que por vezes baralha um bocadinho a nossa perspectiva ocidental, em que em 2024 foi o ano com o maior número de conflitos desde 1946. Ou seja, a África está-se a tornar um barril de pólvora e que mais cedo ou mais tarde vai estourar e que vai Pois, exigir, quer do lado norte-americano, quer do lado europeu, mas sobretudo do lado europeu, uma postura muito diferente daquela que tem vindo a ser seguida. E daí eu, só para não dizerem que não gosto, não critico, pelo contrário, mas saúdo em parte as palavras na entrevista do António Costa, que falava precisamente da importância de a Europa investir em África. exato. Eu por acaso não ouvi a entrevista. Vê lá Sobre, o meu interesse neste momento aliás, pelo que o nosso ex-primeiro-ministro para fazer. Não, atenção, sem desvalorizar o trabalho dele, pelo contrário. sim, sim. Não, mas saúde isso e o facto também, tal como o Pedro Nuno Santos, ter mudado de posição sobre a imigração, é uma coisa estranha. Tal e qual. Tal e Mas qual. olha, já Bom, dizia, peraí. tipo, tarde piaste. Exato, exato. Pronto, tarde piaste. Não Olha, é. se ele ouvisse o nosso podcast, talvez se calhar ouviu. Só que só Se ouviu calhar. agora. Não é? António, um abraço. Pronto, Se exatamente. estás Um aí, um grande abraço. abraço. Já PNS. agora faz like e subscribe no YouTube e Exatamente. no Spotify. A Share gente, nas redes a gente- habituais. nas redes que a gente precisa de crescer. Ah, mas efetivamente acho que sim. E sobretudo do ponto de vista interno, Trump vai ter muito para resolver. Agora voltando aqui à pergunta, Trump vai ter muito para resolver em termos internos. Não é só as questões de integração e de igualdade, mas questões mesmo económicas e, e questões de segurança, percepção de segurança, o facto de em 50 estados haverem 50 formas de fazer política e 50 formas de entender a realidade completamente diferentes umas das outras. Eu acho que aí Trump terá um trabalho mais complicado até do que olhando apenas para a política internacional. Acho que dentro da diplomacia, obviamente, os Estados Unidos vão continuar a tentar exercer a sua hegemonia. E atenção, não sou militante do PCP ao dizer isto, muito pelo contrário. Hegemonia Mas, capitalista, exato, capitalismo controlar os grandes, norte-americano, as forças capitalismo anti selvagem. exato, as forças anti-imperiais juntarem-se contra o bloco imperialista, blá blá blá, aqueles que tanto gostam de dizer, mas é um facto que nós vamos ter dois blocos claramente a jogarem agora e cada vez mais unidos. De um lado, o bloco americano, quase que só, e este Trump mostrou isso, que os Estados Unidos não têm propriamente muito problema em fazer política sozinhos. Os aliados ou fazem aquilo que os Estados Unidos querem, ou então ficam para trás. E do outro lado vamos ter o bloco dos BRICS, cada vez mais Rússia e China e os outros atrás a tocar uma música em que parece que boa parte do resto dos BRICS já não tem muita vontade de tocar aquela música, mas sim outras. Portanto, os próximos tempos parecem vir a ser interessantes. Vamos ver, com muita atenção. Sim, Mas interessantes, desafiantes, eu acho que muito imprevisíveis. sim, 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 Ah, claramente. mas a imprevisibilidade acho que já vem muito de trás. Sim, 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 sim. Ah, e- Imprevisibilidade, desculpa lá estar aqui a interromper. não, não, diz. A imprevisibilidade vem de dois lados. De um lado, uns Estados Unidos que parecia demasiadamente interessado em discutir coisas que não tinham grande relevância e criar factos políticos
que dividiam mais do que unia, e do outro lado, uma Europa que claramente, fazendo jus ao adágio do Luís Vaz de Camões sobre o reinado de Dom Fernando, quer dizer, o fraco rei faz fraca forte gente, e portanto, a Pois, Europa, eh, com uma política interna e uma diplomacia demasiadamente lenta e demasiadamente presa a uma retórica demasiadamente simpática, por vezes, para não querer ser. é o velho continente É, acomodado, não é? exato, Pá, acomodado. Uh, mas isso pode trazer, ou já trouxe e está a trazer, uma grande penalização. trastras. Então, se me permites, e Sim, 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 força, 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 força. pá, Atire-te a claro bola. que eu recebo na peitaça. É A remate e é questão, golo. não, não sei se é gol, mas recebo no peitaço. Pá, eu acho que, de alguma maneira, e nós brincamos, claro, como sempre, na descrição do ponto, a questão de toda a tomada de posse, em certa medida, ilustra uma certa forma de fazer política à qual nós não estamos habituados, ou não estaríamos habituados, mas na verdade já vamos assistindo. E vamos assistindo onde? Nos mídia. Já há algum tempo que os mídia têm evoluído para, sendo o quarto poder, não é? Têm evoluído para esta forma de fazer espetáculo, não é? Um, Desde os tabloides até à televisão, quer dizer, televisão, espetáculo, comunicação, espetáculo. Isso foi informando a própria sociedade. Até que nós, e até os próprios formatos do infotainment, uh, ou seja, a informação e o entretenimento, criaram uma era das reality shows. E o que é que isso foi? O que é que isso proporcionou? Proporcionou que é de onde vem o Trump, não é? O empresário com uma grande participação nos mídias, televisiva, etc., traz essa forma de comunicar pelo choque, uh, pela lógica de atirar para todo lado, de uma forma estratégica, porque, com as devidas aspas, ele é maluco, mas não é parvo, Não, nada. De parvo, parvo, não tem e, nada. e há muita coisa ali que é calculada. E como tu disseste há bocado, há coisas que vêm cá para fora que é para testar, para experimentar. Pronto. Agora, tudo aquilo choca os brandos costumes que não só portugueses, europeus, eu vou aqui alargar a questão, Sim, europeu, porque aquilo é política reality show, é política é. espetáculo. Já há um livro já antigo do Debord, que é a Sociedade de Espetáculo, né? Que está sempre muito atual, é uma sociedade de espetáculo, uma sociedade mediatizada, e as redes sociais online vieram um, a Aumentar. maximizar isso, exatamente, amplificar isso. Portanto, aquilo é política espetáculo, política reality show, e ele foi fiel a ele próprio. Na tomada de posse, na forma como fez. Porquê? Porque ele percebeu que era assim que ganhava eleições. E que era assim que ganhava eleições nos Estados Unidos. Sim, sim. Sim. Mas noutras esferas, Brasil, França ainda não aconteceu, mas há de acontecer. Noutras geografias, esta forma depois começa a ser mimetizada Sim. na política, é a forma que resulta. Porquê? Porquê é que eu acho isto? A minha consideração é porque a forma tradicional de fazer política, de comunicar política, é, está esgotada, está tendencialmente falida, não funciona e, e ele fez aquela escolha e outros países têm feito essa escolha. E o que é que me parece? Parece-me que nós, europeus, não devemos nem subestimar, podemos não concordar, mas não podemos subestimar nem pôr a cabeça na areia e não observar este fenómeno. O fenómeno está aí
e tem que saber lidar com ele. Ignorar é o. Porque, repara, eu também acredito que há situações, deste o exemplo da situação da fronteira, da situação da questão de género, etc. Coisas que efetivamente ele materializou. Mas há muita coisa que também vai ser, entre aspas, fogo de vista. Vai ser Sim, para sim. testar, porque pá, há muitas variáveis, há outras coisas com as quais ele se vai preocupar, ele vai ter que se preocupar, alocar o tempo. Mas é assim, para ganhar eleições, funcionou. Sim, 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 sim. E Claramente. para agregar o movimento interno, funcionou. E agora, isso é bom ou é mau? Eu tenho a minha opinião pessoal, tu traz a tua. Não sabemos, mas assim, nós não vivemos lá. Por exemplo, a questão da retirada da OMS. Uh, eu discordo, preocupo-me, etc. Mas é assim, ele está a jogar um xadrez. Eu acho que ele está ali a jogar um xadrez. É jogo de pressão, em certa medida, e, portanto, nós não podemos recusar olhar para a questão e saber como lidar. Exatamente. Portanto, temos que lidar, avançar, e é assim, e depois essa política de espetáculo, depois há ali algumas subtilezas. Quer dizer, os próprios Village People vão atuar, depois, não sei se foi na própria cerimónia, se foi a seguir, mas os próprios vão atuar. Pá, isto é significativo. Portanto, é uma lógica de também uma certa mensagem que se tenta passar, e ele também tenta, e correndo o risco de dizer um grande disparate, ele, em algumas coisas, até procura moderar, dentro das convicções dele, até procura aproximar algumas, digamos, fações sociais que podiam estar mais distantes. Ele vai com o martelo, externamente, mas também internamente, ele vai sempre com o martelo, mas ele procura também, à sua maneira, uma certa agregação. E essa agregação é através daquele sentimento americano de pá, somos os maiores, vamos ser os maiores outra vez. Pá, e os americanos revêem-se nisso. Os próprios americanos acabam por se rever nisso. Sim, sim, sim. Os americanos, Não, a maioria, não é? sim. Senão ele não tinha ganho. Agora, pá, ele vai andar a isso efetivamente a fazer o seu espetáculo, a agir assim. E o que eu queria destacar mais, e tu já falaste dessa questão dos blocos, e eu aqui vou especificar neste momento um aspecto que é as tais Big Five, não é? As Big Techs, todas Sim, ali à volta. sim, Mas vamos lá sim. ver. Na era clássica e industrial, os políticos também estavam apoiados pelos grandes industriais, pelos grandes empresários. Sim, sim. Ele agora fez a jogada dele. Quer dizer, conseguiu trazê-los todos para o lado dele. Sim, sim. É legítimo, não é legítimo. O Zuckerberg mudou de ideologia. Bah, é assim, whatever. O Mário Soares diz só os burros é que não mudam. E ele usava Exato. mesmo esta expressão. Portanto, não é que ele tenha mudado. Quer dizer, ele fez uma opção diferente. E eu não acredito que eles são todos um, Republicanos. Não, nenhum republicanos. Não, deles. Nenhum deles. A começar eles pelo Elon são, Musk. exatamente, eles são pessoas que neste momento acharam que o Trump era o melhor para a América e para os interesses das empresas deles, etc. Obviamente. Agora, e há aqui uma coisa muito curiosa, que é, então, os chineses com a tal DeepSeek, com a tal inteligência artificial, vieram aqui dar um chimbalão rápido, ou repentino, perdão, na questão da Nvidia, da própria OpenAI e pá, a Nvidia perdeu perdeu não sei quantos milhões num dia, não sei o quê. Pá, um monte de gente a falar nisso. Blá, blá. Atenção, amigos, isto é um mercado a funcionar. Sim, sim. Isto é um mercado a funcionar. Claro que eles têm a preocupação dos chineses,
não andam a fazer espionagem, blá, 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 blá. Assim, isto é um mercado a funcionar. E claro que na OpenAI, lá o CEO já disse, pá, eles vieram inventar, não sei o quê, pá, já dizia o Humberto Eco, nós somos anões em ombro de gigantes. Epá, eles modelaram e melhoraram o processo. E agora a seguir, e a Associação de Código de Fonte Aberta vão fazer o mesmo. E neste momento há uma guerra económica. A guerra é económica e é Sim, uma sim. guerra híbrida. Ok? E é uma guerra híbrida. Claro que depois entra em campos de, bem, mas isto há espionagem ou não? Pá, há espionagem industrial, há espionagem de outro nível. Pá, há de haver isso tudo, mas é a economia a funcionar. Uh, Portanto, do lado das Big Tech eles vão ter que acelerar, os outros vão acelerar, está tudo muito bem. Agora, uma coisa que eu já falei aqui que me preocupa, que é a economia deve crescer, esta competição é boa em determinado aspecto no desenvolvimento de inovação. Agora, já percebemos que estas questões de inteligência artificial e os impactos sociais, de mercado de trabalho, etc., pá, isto tem que ser acompanhado com uma análise. Ou seja, isto não podemos estar tipo só tipo o ciclista que está no sprint, só olhar para a roda. Pá, é preciso levantar a cabeça um bocado e ver um bocadinho, porque agora, se calhar, os próprios tipos das Big Tech, que são empresários, que não são políticos, estão preocupados em competir ahm, a nível tecnológico, de inovação, a nível económico e até a nível de posicionamento geopolítico, digamos. Mas os políticos e os que foram eleitos, presidente e afins, e outros organismos internacionais, algumas organizações em que não são necessariamente eleitos, mas enfim, têm que se preocupar com uma questão que esta tecnologia, e eu faço sempre a comparação com a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem uma capacidade também de inovação, do ponto de vista tecnologia, da bioquímica e Sim. como é que se chama? Eu ia dizer, é bioquímica e essas cenas de biotecnologia, era o que eu queria dizer. Sim. Epá, os indivíduos passam por processos de segurança, etc. Pronto. Porquê? Porque aquilo tem um impacto direto na vida da pessoa, portanto, passam por uma série de Fazes atividades, teste. fases de teste e fases também elas de regulação. Epá, estas cenas passam por zero. Ninguém estuda o impacto social. Não há um impacto biológico, mas há um Sim. impacto social que isto pode Mas ter. se há um impacto social, também tens sempre um impacto biológico, porque depois, Exatamente. Olha, quanto mais na saúde mental, sei lá, enfim. Né? agora, o primeiro sinal que Trump deu foi um sinal muito claro, quer dizer, revogar as restrições à inteligência artificial que Biden tinha aprovado, tens aqui logo o primeiro sinal. Sim, ele Olha, vai querer pôr o pé no acelerador. sim, 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 sim. E isso preocupa-me. E, aliás, eu sou entusiasta do desenvolvimento tecnológico. Uh, Agora, e da IA, vou vendo vou com atenção, mas sou do desenvolvimento tecnológico, nomeadamente da questão da biotecnologia, acho que é muito interessante, acho que nós vamos caminhar para situações em que o ser humano pode realmente devolver qualidade de vida, numa série de situações em que a saúde e a tecnologia podem realmente trabalhar muito bem em conjunto. Agora, isto vai ter um impacto, mas pronto, lá está. A biotecnologia, apesar de tudo, parece-me, como está a trabalhar com a área da saúde, a área da saúde já tem os seus mecanismos, não é? Sim, De testagem, de sim, acompanhamento, sim, de sim, regulação. sim. E atenção, e eu quando digo regulação não é estar a pôr amarras. Não, não, pá, quem está a desenvolver e depois tem que haver alguém ao lado que está a Obrigado. analisar os impactos. Epá, é só isso. É criar equipas para isso e que elas dialoguem. Não, pá, aquilo é siga, 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 porque é por causa dos lucros, etc. E digo, por exemplo, esta cena da Nvidia, a Nvidia perdeu estes milhões.
mas daqui a um tempo vai ganhar. Os gajos já inventaram lá um chip novo, pá, Sim, chip quântico. de quântico. Epá, esquece. Isso aí não é por aí. Aliás, eu até acho que é positivo lá os chineses da DeepSeek conseguirem fazer uma coisa que requer menos energia, menos infraestrutura, foi mais eficiente. E isso é o tal estímulo da economia competitiva. Não é? E há momentos em que a economia é competitiva, há momentos em que depois é cooperativa. Eu acho que é nesse momento. Porquê? Eu vou-te dar um exemplo de economia competitiva que, em certo momento, passou a ser cooperativa. A participação da Microsoft na OpenAI, etc. Portanto, Sim. essas parcerias Sim. acontecem. Agora, vais-me tu dizer, epá, uma empresa chinesa a fazer uma parceria, uma joint venture com uma norte-americana, isso já acho difícil. Mas é assim, Não vai ser fácil. no mundo ideal, isso até era natural, mas com todas as questões geopolíticas, não é? Sim. E ideológicas e tudo mais, sabemos que isso não vai acontecer. Mas pronto, é isto. Eu acho que ao lado devia estar a acompanhar, devia haver uma análise e um acompanhamento. E o próprio Elon Musk, no início da inteligência artificial, próprio disse: epá, não vamos tão rápido. Ele foi daqueles que disse: não vamos tão rápido. Atenção. Isso é outro que, pá, ele é maluco, mas não é parvo. Não. Aliás, como dizia o Bernie Sanders, no dia a seguir à tomada de posse, sobretudo depois daquele gesto do Elon Musk, que fazia Opa, exatamente. aquilo saltou-lhe o entusiasmo. Não, Aquilo, eu por menos pensei que estávamos em Roma novamente. Primeiro, pois, porque a cena de ver Trump a aconteceu. tirar canetas fez-me lembrar o tempo dos imperadores a tirar pão no Coliseu, nos jogos, e depois a seguir o Elon Musk. De repente pensei, estamos em Roma, isto é o Império Romano novamente. Mas depois as pessoas acho que fazem leituras todas muito Não, não, rápidas e muito enviesadas. a outra leitura eu recuso-me a fazer porque acho que não. Pois eu Ah, também acho que não. Mas diz isto, desculpa. aquilo que o Bernie Sanders disse e com muita razão foi o seguinte: Bernie Sanders, no dia a seguir, diz que Elon Musk tinha acabado de comprar o Partido Republicano por 257 milhões de dólares, Pois, exatamente. que era um bom negócio. Bem, portanto, claramente temos isto. Agora, pegando naquilo que tu estavas a dizer, vou apenas complementar, depois passarmos ao ponto a seguir, Ou até pode porque seguir, sim. estás de malas aviadas. Cuidado com o Pois, aeroporto. elas ainda não chegaram a casa. Cuidado com o aeroporto. Cuidado. Cuidado com os voos para os Açores. Que é o seguinte, que é a Terra, historicamente nós já temos N exemplos disso, e sempre tivemos um império dominante e um império a tentar começar. E é o seguinte, a Terra é um sistema fechado, é um sistema entrópico, okay? Não expande para criar espaço. Portanto, mais cedo ou mais tarde, os dois gigantes vão se ter que enfrentar. É certo que vão se enfrentando e muito hoje em dia, economicamente, com sanções económicas, com diplomacia, com insurgências aqui, ali e acolá, que depois, Bloquear os TikToks, bloquear o não sei o quê. exatamente, portanto, há ali umas coisas, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter mesmo um afrontamento físico, algures em certos e determinados pontos. E, portanto, temos que ter em mente isso, sempre. A Terra, o planeta não cresce, muito pelo contrário, quanto mais somos, quanto mais o ocupamos, maior a probabilidade de começarmos a tropeçar uns nos outros. E tal como aconteceu com Roma e Cartago, fizeram este movimento, começaram a cruzar-se primeiro na Sicília, depois na Espanha, e depois pela Europa fora, mais cedo ou mais tarde isto também irá acontecer. Quer dizer, temo que quando isso acontecer, a Europa vai estar, como tem estado muito, com a cabeça enfiada na areia, a fazer de conta que não se passa nada e que nunca sabemos porque é que isto está a acontecer. Não, e Sim, completamente a leste do paraíso. sim, completamente a leste do paraíso e a discutir coisas que não interessam. Uh,
eu acho que efetivamente esse é o primeiro sinal. Eu, no outro dia, ouvi umas declarações da senhora Presidente do Santander na conferência de Davos, dizia o seguinte, que a Europa corria ao sério risco de se transformar num museu. Olha, Porque, ótima. ótimo, Aquilo que eu te falei há bocado do velho continente, que é um continente que exatamente, está velho em todos os. corria o sério risco de se transformar num museu. E depois perguntaram, mas porquê? Por uma razão muito simples, porque as startups começam todas na Europa e a seguir mudam-se para os Estados Unidos, onde vão ganhar milhões. E Não, muitas, e a agenda do Trump é criar, é justamente, pá, outra vez como o uma terra de fluxo, oportunidades. o fluxo todo de capacidade intelectual, de desenvolvimento, de novas ferramentas, sejam elas na área da informática, inteligência artificial, biotecnologia, biofarmacêutica e por aí fora, começam novamente a ir para aquele lado. Pá, na área de energia, isso tudo. Sim, sim, sim. E, portanto, eu espero que a Europa abra os olhos. Costuma-se dizer que não há nada melhor, não há melhor oportunidade da vida do que a adversidade, porque ela efetivamente faz ter que andar para a frente, mas não sei se é, Pois. Isso são razões para nos preocuparmos um bocadinho, não, um bocadão. cada um. Ahm, mas pronto. Então, e aqui o nosso Burgo? O Ah, nosso Burgo, pá, diz-me lá, ó Márcio. Epá, ah, chega de malas e de blocos de amamentação. chega de malas aviadas. É, Malas afiadas. chega de malas aviadas. Malas aviadas para provar uma coisa. Em primeiro lugar, aquilo que nós já tínhamos percebido, e na altura, eu estou aqui só à procura de cabo para recuperar um artigo que eu queria chamar a atenção sobre ele. Foi precisamente um artigo escrito pelo António Costa, editor do Eco, Do eco. Sim. que dizia que era as malas de Mariana Mortágua. Sério, É as sério, malas de Mariana Morta. as malas de Mariana Ai, que Mortágua. bom, pô. E que dizia que enquanto estávamos todos entretidos a discutir as malas do Miguel Arrude, ninguém estava a reparar de como o partido que é tão defensor dos direitos da licença de maternidade e que está sempre a reclamar os direitos à mulher e à sua emancipação e por aí fora, despede 5 grávidas. Ou melhor, 2 grávidas em amamentação. Ah, costuma-se dizer que pela boca morre o peixe. É um ditado muito certo, meu querido. Muito certo. No caso do Chega, não é de estranhar, porque, como dizia a notícia do Expresso esta semana, um quinto do grupo parlamentar do Chega tem problemas com a lei. Desde tráfico de droga, homicídio, violência doméstica e outro tipo de coisas. Portanto, furto de malas é um mal menor. Uh, Parece-me que o senhor deputado em questão até saiu a ganhar com esta história. Quer dizer, passou a ter um gabinete próprio, coitado, coisa que não tinha. Ainda pode Gabinete contratar ali um assessor ou dois ou três. pode contratar à vontade, quer dizer, com 6.000 euros de despesas mensais. Portanto, parece-me que saiu um bocadinho a ganhar com isto. Uh, Envergonha a classe política? Obviamente que sim. Envergonha-nos a todos? Obviamente que sim. Agora, só transforma e torna visível aquilo que nós já temos dito, todos nós, ao longo dos tempos. É que, em primeiro lugar, a classe política não é uma classe etérica, não cai de lá de cima aos trambolhões cá por baixo. Pelo contrário, a classe política emana da sociedade civil e, Exatamente. portanto, são tão falíveis como qualquer um de nós os dois. Isso Qualquer mesmo. um de nós esforça-se para não cometer erros na vida, mas não quer dizer que não os cometa. Agora, diabolizar, como o Chega andou durante meses e uma campanha inteira a chamar vamos limpar o país, vamos acabar com a corrupção, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e depois, no fim de contas, temos um deputado
que é apanhado em flagrante a fazer desvio de material no aeroporto. Para Depois vender numa plataforma online e depois vender numa plataforma online e depois vamos chamar esse deputado de bandido, mas ele continua lá. Portanto, exato. só revela que a podridão que o Chega acusa de existir nos outros também existe lá. É a tal história de cuspir para o ar. Exatamente. Do lado do Bloco, eu percebo a justificação que o Bloco enviou depois de apresentar a queixa na ERC. Essa parte eu não sabia. Foi a primeira resposta do Bloco à notícia foi apresentar a queixa na ERC. Não. Que é uma coisa fantástica que a esquerda, mais à esquerda, tem, que quando são criticados, a primeira coisa que fazem é ameaçar com tal. Exato. E depois, quando percebem que, ups, afinal de contas, ficámos mal na fotografia, afinal de contas, pedimos desculpa. Não. Gostava era que o Bloco tivesse assumido primeiro o erro, em vez de apresentar a caixa na ERC. Pois, olha, Uh, esse pormenor eu não sabia. Ainda vai reforçar mais do que eu penso. porque, assim, um partido que se diz democrático, e isto é uma que fique bem assente, democracia não é apresentar queixas quando, cada vez que alguém apresenta uma notícia que eu não gosto. Isso não é democracia. Pois não, pois não. É democracia na Venezuela, Cuba, na Rússia, no Coreia do Norte, esses género de países. Aí sim, é democracia. Dizes algo que eu não gosto, vais preso. Aqui não. Nós não vivemos nesses países. E, portanto, se apresenta-se uma notícia, primeiro que tudo, verifica-se os factos. Essa é a primeira coisa. Segunda, se efetivamente os factos são verdadeiros, o Bloco só tinha que assumir perentoriamente. Pronto, depois aquela história da carta da Mariana Mortágua fez-me relembrar o episódio da avó, coitada, não conseguia pagar a renda. Exato, ela também tem até essa história da avó. Ah, Epá, que foi, olha, lá falar, está. Foi um soundbitezito na é, altura de política espetáculo. exatamente, também ela política, espetáculo. Ah, e mostrou precisamente a mesma coisa, foi exatamente a mesma história. E quando há argumentação, ao fim e ao cabo, para aquilo que aconteceu, é claro que é inaceitável que tenha acontecido da maneira que aconteceu, mas o argumento é perceptível, quer dizer, o Bloco tinha 19 deputados e teve uma hecatombe Teve um eleitoral. corte brutalíssimo. E o que aconteceu a estas senhoras, é o que acontece a muitos assessores nos grupos parlamentares, porque os grupos parlamentares não são estanques ao longo destes Eh, 50 anos. Portanto, há grupos parlamentares maiores ou mais pequenos, numas legislativas aumentas, nas outras diminuis, e como é lógico, o número de assessores disponíveis, o que tens capacidade para os contratar, é óbvio que se perdeste mandatos, perdeste votos, perdes subvenção, se perdes subvenção, perdes dinheiro, portanto, tens despesas de campanha para pagar e, claro, porque as campanhas pagam-se, não são de borla, como algumas pessoas gostam de fazer parecer, portanto, e isso faz com que a seguir se tenha que tomar decisões e, portanto, como é normal, o número de assessores disponíveis muitas vezes encurta. claro. Agora, obviamente, despedir pessoas por SMS parece-me um bocado mau. Despedir funcionários que por acaso estão em licença de parto, ainda pior. Pior ainda, quando quem o faz passa a vida a querer ser o alto da moralidade no que diz respeito à defesa dos direitos das mulheres. Pior, Bater com a mão no peito. pior quando a líder é a mulher. Portanto, faz-me lembrar aqueles clássicos episódios, como bom cristão, quem for cristão e ouvir isto percebe que é aquelas pessoas que estão na missa a dizer por minha culpa, minha tão grande culpa, e depois quando saem da igreja a primeira coisa que dizem é uma asneira. Pois.
exatamente isto. Portanto, ahm, gostava um bocadinho mais de elevação da parte do Bloco. Provou não, Mariana Mortágua provou não o ter. E é pena. E pegando na bola, mais uma vez, quer dizer, coincidentemente, num período muito próximo no tempo, provou-se no espectro bastante à direita e no espectro bastante à esquerda, finalmente estou sempre a vociferar e a bater com a mão no peito com uma série de agendas, uns a agenda anticorrupção e do limpar Portugal, que eles foram roubar esse slogan, eles foram roubar esse slogan aí a uma coisa que havia aí das florestas, que era limpar Portugal. Se quer mesmo limpar, pronto, limpar as florestas. Eles foram Mas plagiar. o próprio Bloco também, quer dizer, não nos podemos esquecer, uma das bandeiras do Bloco ao longo de todas as campanhas, com Catarina Martins e depois agora com Mariana Mortágua, era precisamente o combate à corrupção. Sim, mas cada um diaboliza uma. Cada um diaboliza o diabo que quer. Uns é os políticos, eu não sei o que mais. Hum, as outras é os grandes interesses da corrupção dos grandes empresários, dos milionários, etc. Pronto. Das grandes empresas, da banca e não sei o quê. Blá, blá. Diabolizam aí a questão da corrupção e interesses de maneira diferente. Mas prova-se que, quando estão sempre a dizer que os partidos do arco da governação, partidos, sendo de direita, sendo de esquerda, que têm esses problemas e que, pá, e que tiveram a questão dos casos e casinhos no governo PS, pá, que foi ali uma sucessão muito, muito complexa e muito penalizadora. Sim, muito, Ah, uma e solução muito excessiva. uma sucessão muito excessiva, exatamente. Epá, e agora também Sim, agora também já estás a começar a já ter. surgiu. Não, mas aqui, pronto, aqui surgiu no gajo do indivíduo do SNS, sim, do CEO Do SNS? do SNS. Pronto. Ou seja, pronto, aconteceu agora com um político. Eu não estou com isto a relativizar, mas pronto, a nível de escala, ainda não se compara. É assim, espero que não se venha a comparar, porque não é bom Eu para também. ninguém. Sabes porquê? Porque não é bom para ninguém. Não, 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 não. Aqueles casos e casinhos todos do que aconteceu no governo Costa não foram bons. Também para o PSD, tal igual como agora, qualquer coisa que aconteça com o PSD também não é boa para o PS, nem para o sistema político em geral. Não é bom para ninguém. Portanto, nós queremos é que as coisas, se resolvam, as pessoas, se tiverem que sair, saiam e que as questões do recrutamento ocorram bem. E é como tu dizes, os políticos não são uma classe extraterrestre. Vêm da sociedade, não são o reflexo da sociedade. Então é muito fácil bater com a mão no peito. É aquela lógica um bocado antissistema que isso o Chega quer ter muito mais, mas eu resumo isto, uma palavra que é um bocado dura, que é um bocado forte, mas pá, é a hipocrisia. É, É a hipocrisia no seu esplendor. Nós sabemos que ela existe, na política existe bastante, infelizmente, mas isto é uma hipocrisia de um nível pá, há aqui uma dissonância cognitiva pá, brutal entre a realidade e a prática que eu acho que é brutal. E pronto, isto só serve para reforçar uma coisa que nós também já temos falado, que é nós temos utilizado aí, às vezes que é há uma certa crise do partidarismo, não é? sim. Dos partidos, mas é que assim, não se pode esquecer que os partidos são feitos de pessoas, não é? Eu ainda continuo a acreditar que os partidos são a estrutura base do nosso sistema democrático, Sim, enquanto entidades do sim, nosso sim. sistema democrático. Elas têm que existir e devem se renovar, etc. Mas
são feitas por as pessoas. E tu disseste a certa altura na tua intervenção da questão das lideranças e de quem dirige. E isso, pá, não tem sido as melhores. Não. E, Aliás, e não eu, tem sido as melhores em todo o lado. não, em todo lado. Agora, as razões, epá, não sei. Os melhores não estão a ser atraídos para a atividade política, infelizmente. E os que se mantêm e que têm alguma qualidade ainda, pá, arrisco dizer, são os carolas. Aqueles Sim. carolas que já há muitos anos se envolveram, epá, e que tentam perceber, epá, tentam perceber e fazer perceber outros que, da relevância que isto tem. Só que depois é assim, depois não há massa humana de qualidade para que as coisas aconteçam. E isso preocupa-me Não. muito. Uh, Como tu disseste, o Chega são 50 manos, epá, aproveita-se o quê? Uh, dizer aproveitar-se, já nem quero fazer muitos considerandos. Depois olhamos para o Bloco de Esquerda, podíamos ver os outros todos, mas eu calmo já com o Bloco de Esquerda, que é, na prática, pessoas com qualidade técnica, com alguma coerência, percebes? Pá, neste caso, perdeu-se a coerência toda. Depois sim. há o outro indivíduo, também que era um antigo funcionário, também arranjou-se ali umas maneiras esquisitas e tal. Pá, aqueles problemas, isto perde a credibilidade, perde a coerência. Depois as pessoas já não acreditam quando vêm defender determinadas coisas. Não, É complexo. aliás, há aqui uma coisa. Como é que a Mariana Mortágua vai aparecer proximamente a criticar um qualquer grupo económico ou uma qualquer empresa que esteja a atravessar um momento complicado de vida e tenha que despedir funcionários? Exatamente. Como é que vai Como- aparecer, como é que vai aparecer a criticar isso? com que cara, não Exatamente. é? Pronto. O Agora, Robles, lembras do Robles? sim, 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 O sim, Da, sim, sim, da- sim, 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 sim. Somos contra os alojamentos locais. Mas eu tenho uma série de exatamente. alojamentos locais. Epá, a certa altura teve que se pôr na alheta. Pá, e é o que acontece. Pá, o pessoal não tem. Porque era o que tu dizes. A situação podia ser toda justificada, Sim, fala rapidamente, quer dizer, epá, mas feita com termos, não é? exato. Agora, continuando numa lógica humorística, porque esta coisa do deputado do Chega é muito humorístico, Epá, demais, eh, já teve aí faz, produções humorísticas faz, fantásticas. faz-me recordar uma célebre frase de um celebérrimo presidente da Assembleia da República, um senhor Almeida, chamado Almeida Santos. Não sei se Oh, pá, recorda, Almeida Santos, saudoso, saudoso. que uma vez disse que tinha que se rever os vencimentos dos deputados, porque senão qualquer dia um deputado para pagar o táxi tinha que pôr a mão de fora para pedir uma moeda. O senhor aparentemente estava a levar isto à risca. Ah, Exatamente, está séria, estava a ver se. sério. Pronto. Mas não, efetivamente, agora, parando com o humorismo e falando um bocadinho a sério, no que diz respeito às lideranças partidárias, como disse uma vez o professor Marcelo, eu lembro, estava lá e vi e ouvi in loco, eles eram uma coisa e com toda a razão. Os partidos valem pelos seus ideários, e isso é estanque, que bom, pode ser pontualmente revista aqui ali e acolá, mas mais ou menos são estanques. O que muda é que efetivamente dita o funcionamento dos partidos e a percepção e a capacidade de penetração daquele partido num certo e determinado momento dentro da sociedade, efetivamente são as lideranças. São as lideranças que marcam o ritmo, são as lideranças que marcam a agenda política do partido. E aqui, claramente, estamos perante dois partidos que gostam muito de pautar a sua agenda, como tentar ser, e com dois líderes muito populistas e que gostam muito de ser arautos da justiça, cada um à sua medida, mas que claramente a realidade bateu-lhes. Completamente.
Pronto, eu até acabei de ter a janta a chegar a casa, por isso é que está aqui mais Espetáculo. confuso. Mas pronto, vou continuar. Dizer-te só que eu acho que isto, mais cedo que tarde, vai sair caro aos partidos. Sim, sim, claramente. Em ritmos diferentes, mas mais cedo que tarde vai sair caro aos partidos. Vamos ver em setembro nas autárquicas. Exatamente. Senão vai começar a aparecer a primeira fatura disso. E às vezes, olha, isto é como a inteligência artificial. Isto vai a uma velocidade que às vezes não se espera. Sim, sim. Às vezes vai a uma velocidade que às vezes não se espera. E pronto. E rematando só, e depois fazes as despedidas, olhemos para as presidenciais, para esta antecâmara das presidenciais, e de longe não é um candidato que eu apoie, eh, até porque não conheço o pensamento político dele, mas veja-se o Gouveia Melo rapidamente destacou-se logo nas sondagens, logo face aos outros políticos todos tradicionais. E porquê? A narrativa de que vem fora do sistema, vem digamos, com a imagem limpa, clara, vem fora do sistema, e não vem, entre aspas, poluído. Pá, e o que está a acontecer é que depois as pessoas começam a acreditar nisso e valorizam mais isso do que outros aspectos do pensamento político, da visão estratégica, de sociedade e de economia, etc. Não, vem um indivíduo que realmente, se calhar, tem conhecimento, tem estratégia, logística, etc., e que fez um bom trabalho, mas que, na minha opinião, tem uma farda bonita, sem dúvida. Não tenho nenhum fetiche com fardas, confesso, mas sei ver. Ora, isto agora calma, não estás nos Estados Unidos, portanto. Exato, exato. Portanto, o que é que acontece? Passa uma boa imagem e vem fora do sistema. Portanto, Sim, estas lógicas do fora do claramente. sistema começam a ganhar muito campo. Agora, há umas que fazem mais sentido, outras que fazem menos, e depois depende da avaliação de cada um. Agora, o que é facto é que viu-se logo, destacou-se, portanto, esta fatura vai começar a aparecer. Vai. Aliás, e no caso do Gouveia Melo, eu desde já convido a que revisitemos as presidenciais mais para a frente, porque vamos ter muito para falar sobre. Oh meu amigo, então não vamos. Mas é claramente isso. E o Gouveia Melo arrisca-se, e sem desprimor nenhum para a pessoa dele, pelo contrário, Com certeza, nem sim. desprimor para a sua Aliás, carreira. aliás, tenho muito respeito pelo trabalho que ele fez e tenho muito respeito, inclusive, pela entidade militar, Sim. enquanto Epá, formação, eu enquanto como formação ex, dos eu indivíduos. como ex-militar, obviamente tenho um grande respeito. E ainda para mais tendo sido comandante de submarinos. Normalmente é uma raça de pessoal um bocadinho diferente, estão habituados a trabalhar sob pressão 24 sobre 24 Exato. e ter que tomar decisões muito rápidas. Agora, a realidade é esta. Nós arriscamos a ter um Presidente da República a ser eleito por aclamação sem nunca ter aberto a boca. É isso. Sem se conhecer o pensamento geral, mas o político, essencialmente, não é? O institucional. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mas de quem é a culpa? Atenção, a culpa é de A todo. culpa é do sistema, é do sistema que Opa, não. parecias o Dias, lembras-te o Dias da Cunha, o presidente do Sporting? Sporting. A culpa é do sistema. Epá, eu como bom portista, tinha que recordar, mas era aqui a questão do intensómetro, que era do outro que também fazia parte do jogo, fazia Opa, parte já não me do lembro. programa. Coitado, também já faleceu. Já Eh, faleceu, não é? já faleceu. E que falava que era a questão do. É preciso ter um intensómetro nas faltas para ver qual é que é a A intensidade do intensidade das toque. falas é engraçada. Era uma coisa. Bons velhos tempos, os donos da bola. Ah, mas não, efetivamente, eu acho que é resultado, sobretudo num sistema político e mais até num sistema partidário que claramente está desajustado da sociedade atual. Mas também é compreensível que o esteja, porque a sociedade está em mudança, Sim, e mudança muito rápida. Não, mudança muito rápida, e mas portanto, é como tu dizes, o sistema partidário, são
os partidos que não têm vindo a evoluir e a Não, não, adaptar-se não. Vão evoluir e vão acabar por evoluir, vão ter que evoluir, à obviamente, força. à força, mas a contravapor. Ou seja, Sim, vai haver sempre aqui uma distância de déficit, uma decalagem entre a sociedade e os próprios partidos políticos. Decalagem essa que depois vai acabar por ser fechada. Olá, olha, ela está aqui, é brincadeira. Pronto, mas que neste momento essa decalagem sente-se e sente-se que está. Já se falava dela, que era a distância, o eleitor eleito, que era uma coisa que se falava muito nos anos 90. exato, exato. Acho que claramente neste momento não é eleitor eleito, é mesmo entre partidos e, e sociedade civil. E com esta, se calhar terminamos, Exato. fazias Com as esta terminamos. despedidas. Despeço-me desejando, primeiro de tudo, um ótimo 2025. Ainda nem sequer tive. Não, este é o primeiro do ano, portanto, Mas é janeiro e ainda estamos a tempo. ainda estamos a tempo. Portanto, desejar um ótimo 2025 a toda a gente. Obrigado a todos aqueles que nos foram ouvindo ao longo de 2024 e foram vendo. Esperamos que continuemos a fazer esta brincadeira ao longo de 2025 com o mesmo entusiasmo e pedindo, obviamente, para quem ouve e nos segue, like, subscrever. Epá, e nós temos que fazer aí Interessa. uma estratégia de promoção mais organizada e como já falamos, não dando aqui, não revelando nenhuma novidade, mas nós fazemos o 10º episódio comemorativo e Exatamente. pode ser, como nós já testámos num sítio, mas eu até diria com um convidado ou convidada. Eu diria assim, com convidado ou convidada e claramente ao vivo e a cores. Yeah. Eh, Para podermos ter público. Os nossos Podemos. sete, os nossos 7 seguidores poderem ir lá ver Mais ao do que vivo. convidados, venham e tragam também qualquer coisinha para comer e beber, porque não toda tem dinheiro para quem. Exatamente. Epá, fazemos ali um lanchezinho partilhado. Um leva uma Pronto. garrafa de vinho, um leva um chouriço, outro leva um queijo. Pronto, E está está feito. feito. Está Meu feito. querido, grande Olá. abraço e Deusinho, grande abraço abraço. para todos. Um grande abraço para todos e seguimos em frente. É isso. Obrigado.